Olá, caros alunos. Iniciemos mais uma aula de filosofia. Na última aula, nós falávamos das vertentes realista, idealista e kantiana, que influenciaram o pensamento de Russell e, consequentemente, a filosofia sartreana, que bebe na fonte da fenomenologia russeliana. Nós terminamos a aula passada falando que Sartre vai se apropriar da noção de intencionalidade na sua obra chamada O Ser e o Nada. E é sobre essa noção que ele vai formular a sua concepção ontológica de ser humano, o ser para si, e o mundo, que seria o ser em si, bem como fundamentar a ideia de liberdade. Então vamos lá. Sartre, ele usa o conceito de intencionalidade a fim de conservar a importância do sujeito e do objeto no mundo, para que a relação do conhecimento continuasse a equilibrar-se e não pendesse para um lado ou para o outro, como acontecia, por exemplo, como a gente viu na aula passada, entre o realismo e o idealismo, né? Então, intencionalidade, para Sartre, vai conservar a ideia de um movimento da consciência em direção às coisas. Então, seria o movimento. O ser humano, sendo consciência e intencionalidade, não possui uma essência pré-definida, pois a formula gradativamente em sua vivência. Por isso, ele vai dizer que a existência precede a essência. Mundo e ser humano só podem ser pensados, portanto, numa relação de um com o outro. E mesmo que alguém argumente que o mundo já existe antes do ser humano, então, ou seja, eu já nasci no mundo que já existia antes de mim, ele só adquire significado com a presença do ser humano. Nós podemos dizer, inclusive, utilizando uma linguagem da semiologia, que o ser humano é um ser significante, sem o qual o significado do mundo não veio à tona. Mais ou menos essa ideia. O ser humano que vai dar significado às coisas, ele é um ser significante por isso. Da mesma maneira, como o ser humano é apenas movimento em direção ao mundo, ele não pode ser pensado fora do mundo. Existe uma relação de interdependência, mas nunca a consciência ela é pensada como uma coisa, como você poderia pensar nas vertentes realista e idealista. E nunca as coisas também são absorvidas pela consciência como parte dela, como você pensava, por exemplo, no idealismo. E é aí que surgem os famosos conceitos filosóficos que já existiam até mesmo antes de Sartre, mas que com ele vão ganhar mais relevância, que é o ser em si e o ser para si. Vamos prestar atenção, bastante atenção nessas preposições, o em e o para. O ser humano é o ser para si, e o mundo seria o ser em si, o mundo, as coisas, ou seja, aquilo que, para o qual o ser humano se volta seria o ser em si. Mas o que isso significa? A preposição para, no ser para si, ela vai indicar o quê? Movimento. Exatamente o mesmo movimento da intencionalidade que nós já falamos. Ou seja, o ser humano é um ser que sempre está em busca de algo, algo que ele não é. E nós não estamos aqui restringindo essa busca apenas às coisas materiais, não. É lógico, né? Nós poderíamos ampliar essa reflexão pensando que é só assim que a vida vai ganhar sentido, a partir dessa busca do ser humano. Porque o para não é exatamente, não remete a uma direção, a um movimento, Eu vou para algum lugar, por exemplo. O mundo e todas as coisas seria o quê? O ser em si. A preposição em, ela vai indicar algo que é imóvel, Tipo quando a gente fala assim que eu estou em um determinado lugar, ou então a caneta está em uma gaveta. Então, o ser em si, ele é mais fácil de ser compreendido exatamente por isso, porque nós já temos uma pré-definição do que ele é, nesse sentido. Vamos pensar assim, por exemplo, uma tesoura. Peguei uma tesoura aqui. Ou seja, nós temos aqui um ser em si, uma tesoura. Ele é pleno de si mesmo, Ele é o que é. Tipo, uma tesoura que não corta é uma tesoura? Ele já acaba deixando de ser uma tesoura, se torna um pedaço de metal com plástico, Se eu digo que a tesoura corta, na verdade, eu não estou dizendo que ela age, eu estou dizendo que eu corto utilizando a tesoura. Não é bem assim? Não é um desejo da própria tesoura cortar o papel. Por isso Sartre vai dizer no Ser e o Nada que o ser em si ele é pura positividade, porque ele já é pleno. Mesmo que eu, ao falar da tesoura, diga que com ela eu fiz, por exemplo, um cartão de aniversário para minha esposa, eu não estarei falando da história da tesoura, mas da minha própria história e da minha relação com a tesoura. Ou seja, o sentido, a significação de cada coisa que existe no mundo é sempre dada pelo ser humano. Mas dizer que a tesoura é completa, na verdade, não é um elogio, não. Na filosofia de Sartre, na verdade, isso não é um elogio. É apenas dizer que para ela não falta nada. Ela jamais pode ser aquilo, além daquilo que ela já é. Ou seja, ela é o que é.
né? Exatamente essa ideia. Então, ela já é plena. Então, ela não pode ultrapassar a sua condição de tesoura, por exemplo, né? Agora, o ser humano, sendo um ser para si, ele sempre está em movimento, sempre está inquieto, em busca de algo, sempre está insatisfeito, nunca consegue deixar de buscar alguma coisa, ele sempre está em movimento em direção àquilo que ele não é. Vocês se lembram daquela música do Ira, fala assim, eu quero sempre mais? Lógico que ali em outro contexto, mas a ideia é essa, eu quero sempre mais. É tipo isso, por exemplo, quando você é adolescente, você estuda bastante, né, para conseguir passar numa boa faculdade. Quando você se forma na faculdade, você batalha para conseguir um bom emprego. Quando você consegue um bom emprego, você batalha para conquistar a sua casa, o seu carro, seus bens. E aí, quando você já está ali bem estabelecido, né, você acaba buscando formar uma família. Quando você já está casado, com filhos, né, lógico, gente, eu estou assim, colocando um estereótipo, né? E resolve que quer voltar a estudar, busca outro emprego, etc. Então, apesar de ser um estereótipo, essa figura que eu usei aqui, esse exemplo, né, é mais ou menos a ideia assim, de que você sempre está buscando algo além daquilo que você tem. Nem tudo é nessa ordem. Tem pessoas que colocam outras prioridades primeiro e assim por diante. E é exatamente isso que muda, que mostra que é o ser humano, né? Que cada um vai pensar de uma forma diferente, cada um vai buscar uma coisa diferente. Então esse movimento em direção àquilo que a gente não é, em direção ao si, né? Que vai ser chamado para si. Por isso que nós somos seres para si. Não existe um estereótipo de todo mundo já vai fazer sempre a mesma coisa, né? Vou estudar, vou trabalhar, tal. Pode inverter essa relação, né? Essa indefinição é interessante, por exemplo, se a gente pensar na eugenia, né? Ou na seleção de determinados modelos de ser humano, né? Que acabaram justificando, por exemplo, as atrocidades cometidas, por exemplo, no nazismo, né? Além disso, mesmo que, por exemplo, eu acho que ser professor me defina hoje, por exemplo, completamente, no dia em que eu deixasse, por exemplo, de ser professor para ser, por exemplo, juiz de direito, né? Eu não deixaria de ser eu mesmo porque eu resolvi mudar de profissão. Ou seja, definir é colocar fim, né? A própria palavra, definir, colocar um limite, um fim. Mas o ser humano ele não comporta uma definição. Por isso, o para si, sendo a consciência do que somos, e sendo a consciência essa intencionalidade, que é representada por esse movimento que eu estou dizendo, então, ou seja, o para si é consciência e a consciência é intencionalidade, né? Se direcionar-se às coisas. Então, nós não temos necessariamente uma essência no sentido pleno, mas nós temos uma existência, né? Primeiro existimos e nós vamos formando nossa essência, né? Estou condenado a existir para sempre para além de minha essência, para além dos móveis e motivos de meu ato, estou condenado a ser livre. Significa que não se poderia encontrar outros limites à minha liberdade além da própria liberdade, ou, se preferirmos, que não somos livres para deixar de ser livres, Sartre, em O Ser e o Nada. A nossa essência é, paradoxalmente, então, a falta de uma essência, vamos dizer assim. Só poderíamos considerar um ser humano como um ser em si, com uma essência já definida, após a sua morte. Porque aí ele vai deixar de ser um ser significante do mundo para se tornar um significado. Significado por quê? Pelos outros seres humanos que estão no mundo, né? Então, tipo um cara que morre, né? E ele está lá e as pessoas começam a falar bem dele, falam, não, ele foi uma boa pessoa, né, e tal. Então ele sedimentou uma essência ali que não pode ser mudada mais, né, a não ser por quem já está vivo, né? Quem já está vivo vai dando significações a esse ser que faleceu. Então, na verdade, o ser humano, quando ele morre, ele está com a sua essência completa, vamos dizer assim, né? E as significações vêm pelos outros seres humanos. E é exatamente essa falta de uma essência, essa ausência de uma plenitude, é que vai fazer do ser humano a busca, né? Buscar sempre um preenchimento. Por isso, definir seria nos definir como a quem falta um ser, uma essência. E a esse vazio de ser é que nos faz capazes de perceber os desejos, as negações, as impossibilidades. Daí que vem a noção de liberdade em Sartre. Nós somos ontologicamente livres, porque não há qualquer predeterminação que nos defina totalmente. Veja que a ideia de liberdade aqui é uma ideia de liberdade ontológica, ou seja, não é uma ideia de uma liberdade abstrata, né? E também não é uma ideia assim, de uma liberdade como um atributo, como aquilo que pode ser dado, ou retirado, ou modificado. Né? Então o ser humano é liberdade, ele não tem liberdade, né? Assim como você tem qualquer outra qualidade. Né? E é a partir dessa ideia de liberdade sartriana que nós vamos abordar na próxima aula, retomando esses conceitos de ser em si, ser para si, intencionalidade, que vão fundamentá-la. Até a próxima aula.